Olá, meus amigos. Eu achei que o Instagram não tivesse pegando, tá igual carro álcool no inverno. Eu estou aqui no dia 25 de junho para receber o meu grande amigo, ex-professor. Cara, não tem como definir Caio Bartini, uma das pessoas mais brilhantes que já passaram na minha vida profissional e pessoal. Caio, um querido amigo que lança. Peraí que eu vou trocar. Direito Tributário Interdisciplinar, uma obra que vai. Olha só, ele tá aí para explicar. Ah, penteando o cabelo, né? Agora você me deixa. Você me professor, você acaba com a minha vida, pô. Por quê? Continuo. Eu nunca Caio, deixei de ser professor. sua conexão tá travando um pouquinho. Consegue verificar se tá tudo bem por aí? Por aqui tá, Léo. Eu também tô com 5G cheio aqui. Eu tô com 5G cheio, mas a amiga aqui já me falou para conectar o Wi-Fi. Tá. Deixa eu verificar. Caio Bartini, como eu dizia, é um grande amigo, mas antes de tudo, muito competente. Ele vai, então, capitanear a parte de Direito Tributário da editora Foco. Ele é pós-doutorando em Direito pela Universidade degli Studi de Messina, na Itália, e pela Universidade de Bolonha, também na Itália. Doutor em Direito pela PUC do Rio e em Ciências Jurídicas e Sociais pela UBA. MBA em Direito Empresarial pela GV. Especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela UIBET, uma das instituições mais sérias do Brasil de Direito Tributário. Sócio fundador da Ribeiro e Bartini Sociedade de Advogados, diretor da ESA, da subseção de Caraguatatuba e da subseção de Ubatuba. Advogado e professor de Direito Tributário e Financeiro. Esse é Caio Bartini, que lança agora com uma precisão, um momento muito oportuno em razão da reforma tributária e também a precisão do conteúdo que ele traz para vocês nessa obra Direito Tributário Interdisciplinar. Vamos aos comentários preliminares enquanto o Caio reconecta aqui. Primeiro, você pode ter a obra física e você também pode ter o EPUB, No verbal, café tá no... disponível disponível também na Amazon. Você consegue ver a obra pela Amazon, você também consegue ver a obra pela Pearson, nas principais instituições de ensino superior do país, além de conseguir baixar a degustação da obra no site da Editora Foco e conhecer a forma clara, direta, simples com a qual o Caio debate temas super importantes. E ele está ali com a internet dele oscilando um pouco, mas o que é importante vocês saberem? Essa obra, Direito Tributário Interdisciplinar, como o próprio nome já diz, propõe uma abordagem inovadora e sistêmica da atividade financeira do Estado, articulando direito, economia, filosofia e teoria política com alta densidade teórica e pragmatismo analítico. Você que me vê ao vivo ou em reprise, saiba, a grande revolução contra a inteligência artificial reside no estudo da filosofia. Você melhorar a sua retórica, entender como é que você vai organizar o seu pensamento de modo a ser superior ao que a inteligência artificial vem fazendo. Então, para falar com esse autor magnífico, eu tenho aqui Direito Tributário Interdisciplinar e ele, Caio José Marcos Bartini. Marcos ou Marques? Caio Marco. Marco Bartini. Bartini, Não tem o Marco. José. Não sei de onde é que E eu tirei o José, José. rapaz. Caio, me conta que obra magnífica. Da onde veio a Léo, ideia de seguinte. escrever uma obra tão densa, complexa e ao mesmo tempo simples? Vamos lá. A primeira coisa importante, Léo. Quando eu permaneci durante um determinado período enquanto diretor jurídico de grande instituição, inclusive multinacional, eu tive o contato com uma situação que foi muito interessante a respeito de decisões que eu achava que uma decisão, por exemplo, eminentemente tributária, seria mais do que suficiente para poder resolver, por exemplo, o problema tributário da empresa. E aí chegaram para mim e falavam o seguinte: doutor, se a gente faz isso de maneira tão somente a olhar a questão tributária, nós matamos a operação comercial. Nós temos um problema aqui com a questão econômica.
Então, Léo, eu sempre, desde quando eu comecei a lecionar, eu sempre lecionei de uma maneira interdisciplinar dentro do direito. Então, eu sempre vi o seguinte, falei, olha, não adianta, não existe direito tributário pelo simples fato de existir direito tributário. Então, antes de ser direito tributário, antes de ser direito previdenciário, antes de ser direito do trabalho, direito civil é direito. E direito é uma ciência una, monolítica, indivisível. Sim. Então, se eu tomo uma decisão tributária, por óbvio, essa decisão ela vai impactar em outras áreas. E não só isso. Hoje, começa também a impactar em outras ciências. Quando se começou a discutir, por exemplo, sobre a análise econômica do direito, eu falei, bom, como é que eu vou ter alguma legitimidade para discorrer sobre a análise econômica do direito se eu não conheço com uma certa profundidade a economia? Então, eu aproveitei a pandemia e fiz uma graduação em ciências econômicas, para justamente poder entender como é que funciona a macroeconomia, microeconomia, econometria, como é que funciona a economia comportamental. Então, o que eu tentei trazer nessa obra, Léo? Primeiro, não é uma visão pura e simplesmente tão somente uma visão... não, e aquela visão estanque pura da questão tributária. Não. Sim. Outra coisa que eu sei que é de costume de muitos autores, e aqui não é de nenhuma forma, é uma questão de estilo, tá? Mas eu tentei não adotar nessa obra, eu acho que você, como meu grande amigo e também o editor, você também percebeu. É uma obra que eu não fico citando outros autores de outras fontes, por mais que tenha tido muita pesquisa, por óbvio, de vários e diversos autores nacionais e internacionais, mas eu não fiquei colocando, por exemplo, na obra, citações específicas de vários autores, e assim como também não tem essa obra, por exemplo, comentários de questões de concurso, que não é esse o viés. Não é esse o enfim, é isso. A finalidade específica dessa obra, Léo, que inclusive está comigo aqui também, né? Estou andando com ela, observando, analisando todo. É isso aí. Nós estamos juntos. Então, eu analisando, o que eu peguei e fiz? Eu falei, olha, é uma necessidade de nós começarmos a entender que as questões tributárias no Brasil, elas têm uma influência direta e significativa nas questões econômicas. Grande parte das discussões que chegam hoje ao Supremo Tribunal Federal são discussões em matéria tributária relativas à semiótica, relativas a problema de linguagem. Só para você ter uma questão do grau da situação, Léo. Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal uma discussão de 5 trilhões de reais. Destes 5 trilhões de reais, grande parte deles é um problema de linguagem, um problema de semiótica, que é um dos ramos da filosofia. Sim. Que é uma questão do estudo da linguagem, propriamente dito, dos signos. Então, você veja, eu vou dar um exemplo para aqueles que nos assistem e assistirão a posteriori. Você tem discussões no Supremo. O que é mercadoria? O que é produto? O que é bem? O que é serviço? O que não é considerado serviço? O que passa a ser considerado renda? O que é considerado receita? O que é provento? O que é faturamento? Então, se você for analisar, as grandes problemáticas são problemáticas de ordem conceitual. E são conceitos que agora, com a reforma tributária, Léo, tendem a piorar o excesso de judicialização. Por quê? Porque enquanto, isso só para o nosso ouvinte, internauta, entender, o Supremo Tribunal Federal, Léo, demorou 23 anos para definir o que é circulação de mercadorias para fins de incidência de ICMS. Nossa Senhora. 23 anos. Vem uma nova lei agora, a Lei Complementar 214 de 2025, que adveio com a reforma e fala o seguinte, olha, agora o IBS e CBS, que vai substituir ICMS, SS, PIS, COFINS e IPI, olha, agora
a incidência se dá sobre operações de fornecimento oneroso de bens e serviços. Então vai começar, Léo, de novo, um problema semiótico. Aí vai começar o que se entende por operação para fins de incidência. Sim. Qual que é o conceito de serviço que eu vou adotar? É o conceito de serviço que é adotado pelo direito civil, que é consequentemente uma obrigação de fazer? Ou, nesse caso, eles vão ampliar o conceito de serviço? Então, Léo, a gente tem, de novo, um problema que também envolve a filosofia. Sim. E da mesma forma, Léo, a ideia central então, da obra é poder municiar tanto o acadêmico, que quer se aprofundar com um pouco mais de propriedade na questão tributária, tanto para o profissional do direito enquanto advogado, não importa se da iniciativa privada ou da iniciativa pública, um advogado público. Sim. Isso serve da mesma forma para o magistrado. Isso não importa o nível, se é um magistrado de primeiro grau, se é um magistrado de segundo grau, se é um ministro da Suprema Corte ou das Cortes Superiores. O mesmo se dá com economistas e contadores. Então, a ideia da obra é ser uma obra abrangente que, ao mesmo tempo, ela consiga falar de uma maneira sem um grande excesso técnico de juridiquês, Sim. mas, ao mesmo tempo, sem ser rasa. Sim. Era justamente a abertura que eu fazia, explicando como é que eram as suas aulas e justamente como a obra se torna uma obra que vai direto ao ponto, não se furta ao debate, mas também não fica rodeando e trazendo mil e uma soluções possíveis, né? É um livro que chegou com 1.232 páginas, divididas em 24 capítulos. Para quem está nos ouvindo pelo YouTube Reprise ou pelo Spotify, é uma obra grande, densa, e que, obviamente, traz para o estudante ou para o operador do direito toda a complexidade do direito tributário com essa pegada. É um livro que não olha o direito tributário dentro de um cano. Ele transforma o direito tributário num prisma interpretativo. E prova disso é que o livro ele é brindado com o 24º capítulo com o nome Direito Sumular Tributário, onde o Caio traz as súmulas do CARF, do STF, as vinculantes do STF, do STJ, peraí. Isso, as são súmulas duas do CARF, as Isso. súmulas as Vinculantes, súmulas vinculantes, as súmulas não vinculantes não do vincul... STF Isso. e as súmulas do Do STJ. STJ. Ou seja, traz tudo o que há de mais objetivo e prático para o direito tributário em relação à jurisprudência. Agora, Caio, como foi escrever essa obra em meio a como é que eu posso chamar de um modo elegante, mas esse burburinho de anos, se arrastou por pouquíssimo tempo a reforma tributária, né? Léo, olha só. Isso é uma coisa interessante que eu, inclusive, debati com a Roberta Densa, que é a minha editora, Nossa que, editora. inclusive, é a nossa editora, né, editora Foco, uma grande amiga, além de ser uma profissional de uma competência absurda na parte do direito, notadamente de direitos difusos e coletivos, no que diz respeito principalmente ao direito do consumidor. Mas a Roberta, entendendo a situação, o que nós fizemos? Primeiro ponto, é importante ressaltar que a reforma tributária, por mais que ela tenha sido, nesse momento, com a emenda constitucional 132, em dezembro de 2023, com o advento da Lei Complementar 214 de 2025. É importante ressaltar o seguinte: a base do direito tributário se mantém. O que a reforma traz é uma reforma tributária sobre o consumo. Isso é importante ressaltar. É tão somente sobre o consumo. Então, nós não temos reforma tributária sobre renda, que é o que vai acontecer agora com a PL 1087, que está em discussão no Congresso Nacional se vai tributar dividendos, a questão do imposto de renda e as faixas de isenção, esse aumento de faixa de isenção. Então, é uma outra análise. E existe depois, a priori, também uma nova ideia de fazer uma reforma sobre patrimônio.
Só que, o que acontece? Você perguntou, primeiro, a obra é uma obra densa. Essa obra, ela vem, Léo, de anos e anos de material colocado de estudo. Sim. Então, não foi uma coisa que eu peguei, olha, vou sentar agora e vou fazer uma obra dessa 1.232 páginas. envergadura. Entendeu? Veio uma coisa, Léo, de anos de estudo, de dedicação enquanto professor da área tributária, professor de direito financeiro, então de chegar, coletar as informações, né, verificar as mudanças de paradigma, não só doutrinário, mas também jurisprudencial, fazer uma análise com relação ao direito comparado, para saber aquilo que eventualmente poderia ser aplicado ou não aqui no Brasil, levando em consideração que o Brasil já flerta há um bom tempo com a OCDE, com a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que são os países que fazem parte desse grupo, então, de países desenvolvidos e países emergentes, e o Brasil já flerta há um bom tempo. Então, tudo isso veio, Léo, de um bom tempo de preparação, maturação para chegar nessa hora. E uma coisa importante, que também logo mais, isso é bom frisar para os nossos amigos que acompanham a Editora Foco, logo mais, eu também vou, isso a gente vai colocar depois de primeira mão, mas nós vamos ter outras surpresas de outras obras, vai ter uma obra tão densa quanto, mas principalmente voltada ao público, por óbvio, também do direito, mas principalmente para aquele que está estudando ciências econômicas e ciências contábeis. Isso foi uma necessidade, Léo, que eu vi quando eu estava cursando economia. A dificuldade que muitos estudantes de economia, bacharelandos em economia, tinham de tentar linkar critérios econômicos com questões tributárias. A mesma coisa com profissionais, muitas vezes, da própria contabilidade, grandes profissionais de contabilidade, auditoria, controladoria, e essa questão da necessidade de também aplicar o direito tributário nessa visão. Então, será essa obra também, eu vim maturando com o tempo, desde a graduação da parte de economia, e depois também vai ser utilizada para fins de estudo no estrito senso de economia, que pretendo fazer, mas com esse mesmo viés, Léo, tentar verificar que não existe hoje. A pessoa dentro do direito ela tem que entender o seguinte, olha, o cara está estudando direito. Se ele vai para uma prova da OAB hoje, Léo, ele tem que saber que, por mais que seja lá colocada uma questão dentro do direito constitucional, muitas vezes a resposta está dentro do direito civil. Sim. O cara pega lá, dentro de uma questão de direito civil, a resposta está dentro da questão, por exemplo, do direito do trabalho, o processo do trabalho. O que a gente tem que entender é que existe hoje uma necessidade das pessoas analisarem de maneira sistêmica e tentar sempre abrir a mente, não olhando o direito de uma forma tão somente situada naquele determinado espaço, mas saber que existe hoje uma necessidade de várias. Por exemplo, Léo, nós estamos vivenciando uma questão que até o momento nos parece que haverá um cessar-fogo entre Irã e Israel. Muito bem. Qual é o impacto deste conflito para o Brasil nas questões tributárias? Tem impacto? Não tem impacto? Isso vai impactar, por exemplo, a partir do momento que o Brent de petróleo, Brent do barril, ele aumenta, isso acaba influenciando direto a questão da economia interna e, consequentemente, da tributação interna do país. Então, são esses detalhes que o nosso profissional do direito, o nosso profissional de outras áreas que também tem uma implicação direta jurídica, tem que saber, e é o que eu busco colocar nessa obra. Sim. É a ideia de uma visão mais ampla e menos segmentada do direito tributário.
Perfeito. Ô, Caio, só para que as pessoas possam entender na íntegra, o nosso objetivo aqui é apresentar a obra para mercados onde o Caio não esteja com seus cursos, com as suas aulas. E assim, o aluno, o leitor, não vai encontrar um capítulo de economia, não vai encontrar um capítulo de filosofia. A obra é fruto dos seus estudos e a sua leitura, o seu Exatamente. prisma do direito tributário, certo? Então, Exatamente. você traz, inclusive, os capítulos clássicos do direito tributário, onde você constrói essa obra, inclusive com impostos em espécie. Você tem todos os impostos e cada um deles vai ter essa interpretação que você tem tentado fazer, né? Léo, aquele que vai fazer a aquisição da obra, ele vai ter desde o estudo da atividade financeira do Estado até a questão que envolve o próprio processo tributário em si. Em si. Então, tudo que ele precisa saber acerca do estudo clássico do tributário, é o estudo clássico do tributário. Só que é um estudo clássico que traz um prisma de falar, olha, aqui você deve tomar um certo cuidado, porque pode impactar dessa forma na questão econômica. Nós vamos precisar observar algum critério técnico, filosófico aqui, mas dentro do estudo tributário. Então, a obra, friso, é uma obra de direito tributário. Sim, Só que é uma perfeito. obra de direito tributário com todos os capítulos das grandes obras de direito tributário que nós temos no mercado, só com que tenha este viés mais sistêmico, mas Perfeito. podendo ser totalmente aproveitada, desde o graduando até o profissional, até o magistrado, até o eventual ministro de cortes superiores. Com certeza. Agora, pensando num aspecto mais mercadológico, todo mundo, quando olha ou tem um primeiro contato com a obra de direito, já pensa: esse é um livro da graduação em direito. Não. É um livro que, Não. a meu sentir, atende economia, ciências contábeis, administração, vai sem limite, né, Caio? Porque você escreve, como você bem mesmo disse, sem juridiquês. Não, não tem juridiquês. Porque o que acontece? É necessário entender que o tributo faz parte do nosso dia a dia. Sim, O tributo não é uma coisa para o tributarista. Todo mundo paga tributo. E todo mundo quer saber como pagar menos. sim, Todo mundo quer saber onde tem abusos. Todo mundo quer saber, na verdade, quando se toma uma decisão dentro de uma empresa, então o administrador vai tomar uma decisão dentro de uma empresa, ele quer saber o seguinte, olha, qual é a decisão que eu posso tomar dentro da lei, mas que eu pague menos? menos, gera menor impacto. Quando um economista vai fazer uma análise, ele tem que levar uma análise do chamado custo Brasil, levando em consideração o impacto tributário. Então, ele tem que ter Sim, uma noção. Então, o que eu tentei fazer, Léo, nessa obra? Tentei colocar, primeiramente, uma forma de tanto aquele que conhece com profundidade não se sentir enfadado, como aquele que não tem tanto conhecimento tributário não se sentir perdido. perdido. Perfeito. Né? Então, Perfeito. tanto aquela pessoa que é leiga, ela vai conseguir olhar e vai falar, aqui eu entendi. Como aquela pessoa que já conhece, já tem profundidade, ou eventualmente um magistrado que quer proferir um voto, uma pessoa que está à frente, um CEO de uma grande corporação que quer consultar algum tema, ele vai ter condição de consultar. Esse é o intuito da obra. Magnífico. Amigo, eu estou muito feliz com o nosso encontro, mais ainda por ver essa obra nascendo pela Editora Foco, que é uma obra que nasce moderna, comprometida com o estudo, com a academia, com a advocacia, e eu não poderia agradecer de outra forma, senão desejando que a obra tenha muito sucesso, que essa seja a primeira de inúmeras edições que a gente vai lançar por aqui, acompanhando, fazendo, cumprindo o mistério da Editora Foco, é ter um direito onde se escreve o presente, não se relata o passado. A Foco tem esse compromisso, é uma editora atual, que responde às questões do direito frente à sociedade. Mas as palavras finais são suas, meu amigo. Léo, primeiramente eu agradeço a nossa irmandade, amizade de mais de 2 décadas. Para mim Mais de sempre 2 décadas. é um privilégio enorme
além de ter alguém que esteja comigo e acredite no trabalho, seja meu amigo, quer dizer, é o melhor dos mundos, né? Eu tenho um amigo que acredita no trabalho e trabalha de maneira séria. Agradeço a toda a equipe da Editora Foco. O livro ele ficou de uma forma diagramada muito leve, muito bem feito, né? Aquele que vai ter acesso tanto da forma virtual, né? Se for um e-book, como ele vai ter de maneira física, ele vai ver que a fluência, a maneira como a obra é colocada é muito bem feita. Então eu fico, exatamente, amigo, eu fico muito, muito, muito satisfeito, muito feliz em estar participando de mais esse projeto com a Editora Foco. É importante ressaltar, né, Léo, que é o primeiro de muitos, afinal de contas, nós temos uma outra obra que logo mais nós vamos falar a Pode falar o nome respeito dela já aí, Caio? dela, Podemos falar? que é, por favor, né, eu vou deixar Direito tributário quântico. Direito Tributário Quântico, Está que chegando. é prefaciado pelo professor Wagner Balera, que é o professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, uma das grandes cabeças, aquela pessoa que introduziu, para vocês terem uma noção, na parte do direito no país, a questão previdenciária, o professor Wagner Balera. E eu me senti extremamente honrado de ter a obra prefaciada pelo professor Wagner, e é uma obra que trata, e a gente vai ter uma outra oportunidade quando da apresentação para vocês, mas vocês vão verificar que é uma outra visão do direito tributário. É uma visão mais moderna e é uma visão que quer servir, na verdade, é uma tese que quer servir como um mecanismo de supressão ou, pelo menos, de uma nova visão da questão do direito tributário, não só no país, mas também com outras implicações fora do país. Então, essa vai ser uma outra live que nós vamos fazer apresentando a vocês essa obra de direito tributário quântico, e vai aplicar aí, depois a gente vai trazer alguns outros elementos, mas, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve, você que nos assiste, dê uma chance para que você conheça essa obra do direito tributário interdisciplinar. Eu tenho absoluta certeza que você vai se surpreender positivamente, porque é um fruto de muito estudo, fruto de muito trabalho e principalmente de um trabalho muito sério realizado pela Editora Foco. E aí o Léo está mostrando para vocês a obra Direito Tributário Quântico, obra essa prefaciada pelo professor Wagner Balera. E aí já aproveito para lembrar a todos do cupom do Caio, que é Caio Bartini 20, para que vocês tenham 20% de desconto em qualquer uma das obras do Caio da Editora Foco, para que você, em breve, tenha aí um livro no qual você vai se sentir seguro e atual em relação ao direito tributário. Caio, querido, obrigado de coração profundo por ter confiado esse trabalho maravilhoso à Editora Foco. Nós nos sentimos responsáveis pelo seu sucesso e queremos que essa obra vislumbre grandes e grandes insights do direito tributário no Brasil. Parabéns. Eu agradeço grandemente a você, Léo, a Roberta, ao Márcio, a todos os amigos da equipe da Editora Foco. Um beijo enorme para vocês e para os nossos amigos que acompanharam e que, porventura, vão acessar essas informações. Vai ser um prazer estar me dirigindo a vocês. Se vocês quiserem depois qualquer informação, tirar as dúvidas, se quiser adotar aí o meu Instagram, @Prof. Caio Bartini, você está vendo aí. Se você está escutando pelo Spotify, também @Prof. de professor Caio Bartini, e a gente responde você. Léo, beijo no coração. Obrigado, Caio. Beijo grande a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e com saúde. E até Direito Tributário Quântico, muitíssimo em breve. Um abraço. Tchau. Valeu.